Depois de meses mergulhada em terapia, lutando contra um turbilhão de emoções e inseguranças, finalmente sinto que estou pronta para desvendar o desfecho dessa história. Mas peço que permaneçam comigo, porque o que vou contar pode mudar tudo o que vocês pensavam saber sobre nossos vizinhos e até mesmo sobre aqueles que amamos. Naquela noite fatídica, o ar estava carregado de tensão quando confrontei Roberto e Carlos. Meu coração pulsava com raiva e desilusão, e, ao mesmo tempo, uma sombra de dúvida se instalava em minha mente. Nunca imaginei que aquelas fotos, que eu pensava serem meras evidências de uma traição, eram na verdade a ponta de um iceberg. Assim que revelei o que havia encontrado, o olhar de Carlos se tornou um misto de surpresa e medo. Um frio percorreu minha espinha. Eu havia desencadeado algo muito maior do que eu esperava. As imagens, que pareciam inócuas a princípio, estavam incrivelmente entrelaçadas em um esquema criminoso que se estendia por mais de 15 condomínios na nossa região. O que estávamos realmente enfrentando? As revelações não pararam por aí. Cada foto que analisei tornou-se uma chave que destrancou portas para um mundo obscuro, onde a traição não se restringia a um romance proibido, mas se entrelaçava em um labirinto de corrupção e manipulação. As perguntas começaram a surgir como um eco em minha mente. O que havia realmente acontecendo sob nosso nariz? Quem mais estava envolvido? E, mais alarmante ainda, meu marido, o homem que pensei conhecer tão bem, era apenas uma peça desse jogo mortal? Preparem-se, pois a verdade é mais assombrosa do que eu jamais poderia ter imaginado. O que eu descobri não apenas desafiou minhas percepções, mas também me fez reconsiderar quem, de fato, éramos realmente próximos a mim. Não é apenas uma história de traição, é um enigma que aguarda para ser desvendado. E, acreditem, o que vem a seguir pode chocar até os mais céticos. A última mensagem que li no celular de Carlos me atingiu como um soco no estômago. Em meio à luz fraca que iluminava o quarto, as palavras saltaram das páginas da tela, como uma verdade sombria prestes a ser revelada. Amanhã é o dia. O comprador confirmou 500 mil pelo apartamento dela. Assim que ela sair, executamos o plano. Naquele instante, uma onda de choque percorreu meu corpo, congelando o tempo. O que estava acontecendo? Era impossível processar a ideia de que meu próprio marido estava conspirando contra mim de uma maneira tão traiçoeira. Sim, família, é verdade. A ilusão que eu achava que era minha vida familiar se desfez em um instante, e eu me vi diante de uma realidade cruel. Ele pretendia me interditar. As imagens que inicialmente me deixaram perplexa, aquelas que eu achava que apenas mostravam infidelidade, agora se transformavam em peças de uma conspiração diabólica. As fotos eram provas manipuladas que Carlos e Roberto planejavam usar para me internar em uma clínica psiquiátrica. O que mais eles haviam arquitetado nas sombras? Os detalhes começaram a se entrelaçar em minha mente. Quem era esse comprador que oferecia uma quantia exorbitante pelo meu apartamento? O que aconteceria comigo quando eu fosse incapaz de defender minha própria sanidade? O terror da incerteza começou a se espalhar por mim, e percebi que estava cercada por pessoas que, à primeira vista, pareciam parte da minha vida, mas que, na verdade, tramavam contra mim nas sombras. Quanto mais eu pensava sobre isso, mais uma pergunta se destacou implacavelmente. O que seria preciso para que alguém amasse tão profundamente, ou odiasse com tanta ferocidade, a ponto de tramarem um plano tão elaborado e cruel? A luta pela verdade estava apenas começando, e eu estava decidida a desmascarar esse terrível jogo antes que fosse tarde demais. Naquela noite fatídica, o ar estava carregado de tensão e revelações chocantes. Roberto ainda ria, achando que eu havia descoberto apenas uma simples traição. Seu sorriso arrogante e desdenhoso me irritava profundamente, mas eu sabia que tinha um trunfo na manga. Com as mãos tremendo ligeiramente, peguei meu celular e abri as conversas que havia interceptado. O riso de Roberto morreu em seus lábios quando comecei a ler em voz alta as mensagens trocadas com o falso psiquiatra que eles haviam contratado. Cada palavra que eu pronunciava era como um prego no caixão de seus planos perversos. Vi o rosto de Roberto mudar completamente. O sorriso desapareceu, substituído por uma palidez mórbida.
Seus olhos, antes cheios de escárnio, agora revelavam um medo crescente. Era como se eu pudesse ver o castelo de mentiras que ele havia construído desmoronando diante de seus olhos. Nesse momento, percebi um movimento no canto do meu olho. Carlos, que até então estava paralisado pelo choque, subitamente se moveu em direção à porta dos fundos. Seu rosto estava contorcido numa máscara de pânico, os olhos arregalados como os de um animal encurralado. Mas eu já havia previsto essa possibilidade. Com um sorriso de satisfação, ouvi o som inconfundível de sirenes se aproximando. A polícia, que eu havia chamado discretamente antes desse confronto, já estava posicionada estrategicamente ao redor da casa. Quando Carlos abriu a porta dos fundos, foi recebido por um grupo de policiais armados. A expressão de desespero em seu rosto quando percebeu que não havia escapatória foi quase satisfatória. Quase. Enquanto os oficiais entravam na casa, anunciando os direitos de Roberto e Carlos, senti uma mistura de alívio e tristeza. O pesadelo finalmente estava chegando ao fim, mas o preço da verdade havia sido alto. Olhei para os dois homens que eu pensei que conhecia tão bem, agora algemados e sendo levados, e percebi que esta era apenas a primeira página de um novo capítulo na minha vida, um capítulo de liberdade e verdade. A investigação que se seguiu nas semanas após a prisão de Roberto e Carlos revelou uma teia de crimes tão intrincada e perturbadora que deixou toda a comunidade em choque. O que começou como uma suspeita de traição e um plano para me internar se desdobrou em algo muito mais sombrio e abrangente. Os detetives, cavando fundo nos registros e conexões dos envolvidos, descobriram que Roberto e Carlos não eram apenas dois homens tentando se livrar de uma esposa inconveniente. Na verdade, eles faziam parte de uma quadrilha altamente organizada e especializada em golpes imobiliários, com ramificações em várias cidades. O modus operandi da quadrilha era tão cruel quanto sofisticado. Eles selecionavam cuidadosamente suas vítimas, sempre mulheres casadas, muitas vezes em relacionamentos aparentemente estáveis e proprietárias de imóveis valiosos. Com a cumplicidade dos maridos, que eram cooptados com promessa de dinheiro fácil e uma nova vida, a quadrilha iniciava um processo meticuloso de manipulação. Um dos aspectos mais chocantes era como conseguiam os laudos psiquiátricos falsos. A investigação revelou uma rede de profissionais corruptos, médicos, psicólogos e até mesmo funcionários de clínicas, que forneciam documentação fraudulenta testando a suposta instabilidade mental das vítimas. Armados com esses laudos e com o testemunho dos maridos, eles conseguiam ordens judiciais para internar as mulheres em clínicas psiquiátricas. Uma vez que as vítimas estavam fora de cena, incapazes de se defender, a quadrilha agia rapidamente para vender os imóveis. No meu caso, o plano era particularmente cruel. Meu apartamento, avaliado em cerca de R$1 milhão, seria vendido por apenas 500 mil para um laranja, uma pessoa usada como fachada para esconder a identidade dos verdadeiros compradores. Esse valor subvalorizado permitiria uma revenda rápida com lucro substancial, enquanto eu estaria presa em uma clínica, sem poder fazer nada. A extensão do esquema era assustadora. Dezenas de mulheres em situação similar à minha foram identificadas, algumas já internadas há meses ou mesmo anos. Famílias inteiras foram destruídas, patrimônios construídos ao longo de vidas foram dizimados. Conforme os detalhes iam sendo revelados, eu me sentia alternadamente grata por ter escapado e horrorizada com o que poderia ter acontecido. A ideia de que meu próprio marido, a pessoa em quem eu mais confiava, estava disposto a me trair de forma tão completa e devastadora, era quase impossível de processar. Esta revelação não apenas expôs um crime, mas também abriu os olhos da sociedade para uma forma de abuso que muitas vezes passa despercebida. O caso se tornou um alerta sobre a vulnerabilidade que muitas mulheres enfrentam, mesmo em seus próprios lares, e sobre a necessidade de maior vigilância e proteção contra esse tipo de esquema criminoso. A investigação policial se desdobrou como um novelo de lã, revelando uma trama cada vez mais complexa e perturbadora. Conforme os detetives vasculhavam registros, interrogavam suspeitos e conectavam os pontos, uma rede criminosa de proporções alarmantes começou a emergir. Em uma reviravolta chocante, a polícia descobriu mais 7 casos idênticos ao meu,
espalhados por outros condomínios da região. Cada história era um eco arrepiante da minha própria experiência, com mulheres inocentes prestes a terem suas vidas destruídas por aqueles em quem mais confiavam. O papel de Carlos nesse esquema macabro era ainda mais sinistro do que eu imaginava. Ele não era apenas um cúmplice passivo, mas sim uma peça-chave na engrenagem criminosa. Como fotógrafo, sua tarefa era documentar meticulosamente a rotina das vítimas, criando um dossiê de provas que pudessem ser manipuladas para simular um comportamento instável. Lembrei-me então daquelas vezes em que o vi com sua câmera nos eventos do condomínio. Sempre discreto, sempre presente. Agora, cada clique daquela máquina ganhava um novo e terrível significado. Ele não estava capturando memórias, estava fabricando evidências para destruir vidas. A chave que encontrei, aquela que tanto me intrigou, revelou-se ser uma ferramenta crucial no plano deles. Era o acesso que usariam para plantar evidências no meu quarto quando eu estivesse fora. A ideia de que eles invadiriam meu espaço mais íntimo, manipulando minha realidade, me causou calafrios. Mas o horror não parou por aí. Durante as buscas, a polícia encontrou um estoque de remédios psiquiátricos que seriam estrategicamente colocados nas minhas gavetas. Eram medicamentos fortes, alguns até controlados, que serviriam como prova da minha suposta instabilidade mental. Imaginar que eles planejavam me drogar, alterar minha percepção da realidade, fez meu estômago revirar. Cada nova descoberta era como uma punhalada, revelando a profundidade da traição e a extensão do perigo que eu enfrentei sem saber. A frieza e o cálculo por trás de cada detalhe do plano eram assustadores. Eles não deixaram nada ao acaso, preparando meticulosamente cada aspecto da minha queda. As outras vítimas, cujas histórias agora se entrelaçavam com a minha, passaram a ser uma fonte tanto de consolação quanto de horror. Por um lado, eu não estava sozinha nessa experiência traumática. Por outro, a ideia de que tantas outras mulheres quase caíram nessa armadilha, e algumas possivelmente ainda estavam presas nela, era devastadora. À medida que mais detalhes vinham à tona, crescia em mim uma mistura de gratidão por ter escapado e uma determinação feroz de ver justiça feita. Não apenas por mim, mas por todas as outras vítimas, conhecidas e desconhecidas, desse esquema cruel. Esta não era mais apenas a minha história, mas uma luta maior contra um tipo de crime que se escondia nas sombras de lares aparentemente felizes. A descoberta desse esquema criminoso teve um impacto sísmico, não apenas em nossas vidas pessoais, mas em toda a estrutura legal e social que rege os condomínios no país. O caso ganhou tanta notoriedade e causou tamanha comoção pública que as autoridades foram forçadas a reavaliar completamente as leis e regulamentações existentes. Após meses de intenso debate público, audiências legislativas e pressão de grupos de defesa dos direitos das mulheres, uma nova e abrangente lei foi aprovada. Esta legislação, que ficou conhecida informalmente como Lei Maria em referência ao meu caso, trouxe mudanças revolucionárias para a gestão e segurança dos condomínios. Uma das principais mudanças foi a implementação de um rigoroso processo de investigação para síndicos e zeladores. Agora, esses profissionais passam por uma extensa verificação de antecedentes, que inclui não apenas registros criminais, mas também uma análise detalhada de seu histórico financeiro e pessoal. Além disso, eles são obrigados a passar por treinamentos regulares sobre ética, direitos dos moradores e procedimentos de segurança. A instalação de câmeras de segurança em todas as áreas comuns dos condomínios se tornou obrigatória. Isso inclui não apenas entradas e saídas, mas também corredores, elevadores, garagens e áreas de lazer. As imagens dessas câmeras são armazenadas por um período mínimo de 90 dias e só podem ser acessadas mediante ordem judicial ou em situações de emergência claramente definidas. Mas talvez a mudança mais significativa tenha sido a criação do Projeto Maria. Este programa, que leva meu nome como uma homenagem à luta que enfrentei, é uma iniciativa multifacetada destinada a proteger mulheres de golpes semelhantes e a educar a população sobre os sinais de alerta. O Projeto Maria inclui uma linha direta de denúncias, onde pessoas podem relatar comportamentos suspeitos ou situações potencialmente abusivas em condomínios. Equipes especializadas, compostas por assistentes sociais,
psicólogos e advogados são acionadas para investigar essas denúncias de forma discreta e eficaz. Além disso, o projeto promove workshops regulares em condomínios, escolas e centros comunitários, educando as pessoas sobre os direitos das mulheres, os sinais de relacionamentos abusivos e as táticas usadas por golpistas imobiliários. O impacto do projeto Maria tem sido impressionante. Em apenas 2 anos desde sua implementação, já foram salvas 23 mulheres de situações similares à minha. Essas mulheres foram identificadas em estágios iniciais do golpe, antes que pudessem ser internadas ou perder seus bens. Cada vez que ouço sobre mais uma mulher salva graças ao Projeto Maria, sinto uma mistura de emoções. A tristeza por saber que esses crimes ainda ocorrem, mas também uma profunda gratidão e sensação de propósito. O trauma que vivi se transformou em algo maior que eu mesma, em uma força para o bem que está mudando vidas. Ver meu nome associado a essa mudança positiva me dá forças para continuar lutando e compartilhando minha história. Embora o caminho para a recuperação seja longo e às vezes doloroso, saber que minha experiência está ajudando a proteger outras mulheres traz um sentido de cura e esperança que eu nunca imaginei possível. Roberto e Carlos, os homens que um dia considerei como meu marido e um amigo próximo, agora enfrentam a dura realidade por trás das grades. Mas eles não estão sozinhos em sua desgraça. A operação policial, que se estendeu por meses após minha denúncia inicial, conseguiu desmantelar uma rede criminosa muito maior do que inicialmente imaginávamos. No total, 14 pessoas foram presas, incluindo Roberto e Carlos. Entre os detidos estavam outros maridos cúmplices, falsos profissionais de saúde, advogados corruptos e até mesmo um juiz que facilitava as ordens de internação. A extensão da corrupção e a sofisticação do esquema chocaram até mesmo os investigadores mais experientes. Hoje, uso minha voz e minha história como uma ferramenta poderosa para alertar outras mulheres. Viajo pelo país dando palestras, participo de programas de televisão e mantenho um blog ativo nas redes sociais. Minha missão é clara: evitar que outras mulheres caiam em armadilhas semelhantes. Por isso, quero deixar um alerta claro e direto a todas vocês que estão lendo isso agora. Prestem atenção aos sinais. Se notarem que seu marido anda estranhamente próximo de algum vizinho, especialmente se essa amizade parecer ter surgido do nada, fiquem alertas. Se perceberem fotos estranhas sendo tiradas de você ou de sua rotina, ou se notarem qualquer comportamento suspeito, como conversas secretas, mudanças repentinas de humor ou interesse súbito em seus bens e finanças, não hesitem em investigar mais a fundo. Lembrem-se, a confiança é importante em um relacionamento, mas sua segurança e bem-estar vêm em primeiro lugar. Se algo não parecer certo, confiem em seus instintos. E, acima de tudo, denunciem. Existem canais seguros para fazer denúncias, como o Projeto Maria, que podem investigar discretamente sem colocar você em risco. Agora, quero ouvir de vocês. Deixem nos comentários se conhecem algum caso parecido ou se já passaram por situações que, olhando para trás, parecem suspeitas. Suas histórias podem ajudar outras mulheres a identificar sinais de perigo em seus próprios relacionamentos. Lembrem-se, não estamos sozinhas nessa luta. Juntas, formamos uma rede de apoio e proteção mútua. Juntas, podemos expor esses criminosos e impedir que mais vidas sejam destruídas. Juntas, somos mais fortes. E para aquelas que estão passando por momentos de dúvida ou medo, saibam que há ajuda disponível. Não tenham vergonha de buscar apoio. Sua vida, sua liberdade e sua dignidade são preciosas demais para serem colocadas em risco. Continuem vigilantes, continuem fortes e nunca se esqueçam: vocês merecem viver sem medo, com segurança e respeito. Vamos continuar essa luta juntas, uma história de cada vez, uma vida salva de cada vez. Uau, pessoal, não acredito que chegamos ao final desta história tão intensa. Sei que deve ter sido chocante e até assustador ouvir tudo isso, mas lembrem-se, conhecimento é poder. Antes de encerrarmos, quero pedir a vocês, não deixem que esta conversa termine aqui. Esta é apenas uma das muitas histórias que precisam ser contadas e ouvidas. Se você achou este vídeo importante, por favor, compartilhe com suas amigas, irmãs
mães e todas as mulheres da sua vida. Quem sabe você não estará salvando alguém sem nem perceber. E não se esqueçam de ativar o sininho e se inscrever no canal. Nas próximas semanas, trarei mais histórias de sobreviventes, dicas de segurança e atualizações sobre o Projeto Maria. Vamos ter especialistas em direito, psicólogos e até ex-membros de quadrilhas para nos ajudar a entender melhor como nos proteger. E aí, o que vocês acharam? Deixem nos comentários suas opiniões, experiências ou perguntas. Vou estar lendo tudo e respondendo o máximo que puder. Lembrem-se, juntas somos mais fortes. Continuem atentas, continuem fortes, e vamos construir uma rede de proteção umas para as outras. Nos vemos no próximo vídeo.